O caso trata basicamente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Trata-se de entendimento já sedimentado aí no âmbito do STF, por meio da repercussão geral, em 2017. A Impetrante ela é varejista de combustíveis no âmbito do Distrito Federal e ela vem pleitear essa exclusão, apesar de se encontrar aí no regime monofásico do PIS/COFINS. O regime monofásico, basicamente, é o recolhimento concentrado do PIS e da COFINS pela fabricante, pela refinaria ou pela importadora. Isso se trata, basicamente, de uma política fiscal em que o fisco ele consegue garantir o recolhimento antecipado sem a necessidade de dispor de pessoal, de estrutura para poder fiscalizar os postos de gasolina, que são, de fato, os reais contribuintes. Então, há um substituto tributário e um substituído tributário. Quando a refinaria, quando a Petrobras, na ponta, na verdade, no início, no começo da cadeia produtiva, faz o recolhimento e apuração do PIS/COFINS, quando ele apura a base de cálculo, ela não desconsidera algumas rúbricas e alguns valores. Ela acaba sendo bastante genérica e inclui na base de cálculo do PIS/COFINS que não é seu, que pertence a terceiro, que é de responsabilidade como contribuinte de terceiro, acaba incluindo o ICMS e os próprios PIS/COFINS na base de cálculo do seu recolhimento. Na parte dos fatos, é possível perceber isso, porque lá se indica processo judicial ajuizado pela própria Petrobras, reivindicando o estorno, reivindicando a compensação, a restituição do ICMS que foi incluído, do ICMS que seria devido por ela, que foi incluído de forma indevida da base de cálculo do PIS/COFINS, também devido por ela. Nesse ponto, é importante mencionar que o PIS e COFINS, nesse caso, é recolhido pela Petrobras como refinaria, como produtora, como fabricante, tanto a contribuição devida por ela, como na figura de responsável tributário do PIS/COFINS devido por terceiro. E esse PIS/COFINS devido por terceiro é o que é o devido pelo impetrante nessa ocasião. Então há processo em que ela reivindica e que ela demonstra que, de fato, quando ela apura e recolhe o PIS/COFINS, ela não faz essa exclusão. Se ela não faz essa exclusão para si, ela também não faz essa exclusão para terceiros. E isso acaba onerando de forma considerável o verdadeiro contribuinte nessa ocasião, que é a impetrante. A importância do deferimento de liminar e de antecipação de tutela nessa ocasião, o que se entende que seja até um caso de tutela de evidência, tendo em vista que há entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal por meio de repercussão geral, é que a ausência desse recurso, que é um recurso que faz falta no caixa da empresa, ainda mais nesse momento de pandemia, de calamidade, tendo em vista que o isolamento social ocasionou uma limitação de circulação de pessoas nas ruas, e essa limitação ocasionou, logicamente, a restrição e a redução significativa no abastecimento dos veículos, se torna bastante importante e relevante. E ainda mais considerando que, tendo em vista da lógica de mercado, a lógica de preço de que seja produto, a retenção, a apuração e o recolhimento do PIS/COFINS pela fabricante, isso logicamente é repassado no preço para as distribuidoras, que consequentemente acabam repassando esse valor do PIS e COFINS monofásico para os postos de gasolina, que nessa ocasião são os reais contribuintes, são são as pessoas, os personagens na cadeia produtiva que de fato devem esse tributo. Então, a alíquota, é muito importante frisar isso, a alíquota zero não é benefício fiscal. A alíquota zero, na verdade, é uma questão de política fiscal. Há um recolhimento concentrado e antecipado que é repassado no preço do produto e da mercadoria para quem de fato é contribuinte, que nesse caso são os postos de gasolina. Então, o que se requer é o reconhecimento desse fato, desse repasse e desse recolhimento de tributo de forma indireta, pelos postos de gasolina, e que isso seja reconhecido
com base nessa antecipação de tutela, tendo em vista que a tentativa de recuperação e a notificação e a intimação do fabricante e de quem repassa esses valores para os contribuintes de direito vai ocasionar um aumento de receita do posto de gasolina, da impetrante, né? E, consequentemente, o reinvestimento disso na estrutura do negócio, a contratação de novos funcionários, evitar a redução de salários, evitar o despedimento de funcionários e o investimento na estrutura em relação a novos negócios ou, de fato, a manutenção da estrutura hoje como ela se encontra. Então, a importância do deferimento da liminar é nesse sentido. E o risco, né, de se esperar uma sentença judicial final é, de fato, se continuar tendo essa retenção indevida de um tributo que o contribuinte vem recolhendo e ter, de fato, essa redução de faturamento que poderia, há muito tempo, já estar sendo implementada no caixa da empresa. Então, nesse ponto, e nessa demanda, vem se pleitear com toda atenção, com todo respeito, essa antecipação da tutela, para que de fato haja um implemento no faturamento da empresa. Tá? Então, com todas as vênias, com todo o respeito que se tem ao digníssimo tribunal, à vara federal que venha a receber essa demanda, para que haja atenção nesse sentido e que de fato haja uma atenção especial às empresas que nesse momento estão precisando do poder público, em especial do judiciário, tendo em vista essa situação de calamidade que irá afetar a iniciativa privada por um longo tempo. Então, é o que se pleiteia nesse momento. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui no âmbito desse tribunal e espero o deferimento da medida liminar em favor da impetrante e da demandante nesse caso. Obrigado.